Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu farei a leitura de 5 versículos, do 6 ao 10º. Diz o texto bíblico, está falando acerca de Paulo e sua comitiva, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Senhor, pedimos que por meio do Teu Espírito Tu fales conosco, que a Tua palavra seja pregada com simplicidade e fidelidade, e que saiamos daqui com a mensagem da Tua palavra na mente, no nosso coração, e pelo poder também do Teu Espírito possamos viver conforme o ensino das Escrituras, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. Esse texto que nós lemos revela a intervenção de Deus na agenda do apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Paulo e sua comitiva, nos planos que eles tinham. Se você reparar bem, o texto diz que o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia. A Ásia, o apóstolo Paulo estava na região frígio-gálata, ele queria ir pregar o Evangelho na Ásia. A Ásia ficava a leste de onde Paulo se encontrava. Porém, o texto diz que o Espírito de Deus não permitiu que ele fosse para a Ásia. Ele voltou, saiu da região frígio-gálata, foi um pouco para o oeste, na Mísia, mas de Mísia ele foi para Bitínia. E se você pegar o mapa, ele estava tentando contornar a região frígio-gálata, de Mísia para Bitínia, ao norte, porque ele ainda desejava ir para a Ásia, a leste. Porém, o texto diz que o Espírito de Deus novamente o impediu de ir para leste, pregar o Evangelho, de ir para a Ásia, pregar o Evangelho. Aí ele foi para Troade, e de Troade para a Macedônia, a oeste. Então veja que Deus interferiu nos planos de Paulo. Ele queria ir para leste, queria pregar o Evangelho na Ásia, mas Deus o fez retornar para o oeste. Ele foi para a Europa. O texto diz: tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E em Troade ele teve uma visão. Versículo 9 diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo fez isso. Ele foi para a Macedônia, ele foi para uma região europeia. E ele chegou, como diz o versículo 11 e 12, na cidade de Filipos, a primeira cidade da Macedônia. Paulo obedeceu à visão do Espírito de Deus e ele mudou a sua agenda, chegando em Filipos. A cidade de Filipos, ela tem esse nome em homenagem a um rei chamado Filipe II. Filipe II foi pai de Alexandre o Grande,
como nós, talvez uma boa parte conheça dessa história, Alexandre o Grande foi um rei macedônio que foi um grande conquistador. Ele viveu no século IV antes de Cristo. A cidade de Filipos era uma cidade importante. A cidade de Filipos ela ganhou o status de colônia romana. Isso significava que os cidadãos de Filipos, eles eram considerados cidadãos romanos. Filipos era uma espécie de mini-Roma. Sem dúvida, era uma cidade estratégica para a pregação do Evangelho. Deus mudou os planos de Paulo para que fosse para Filipos. E é possível nós concluirmos que Deus, Ele pode também alterar os planos da nossa vida. Na realidade, nós planejamos, fazemos bem em planejar aquilo que pretendemos fazer. Porém, os nossos planos, eles não são definitivos. A palavra de Deus, por meio de Tiago, na sua carta, na epístola que Tiago escreveu, ela nos diz assim: vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Uma metáfora usada por Paulo, não é, para comparar a nossa vida. Nós somos como neblina. De manhã, quando nós acordamos, está aquela neblina. A gente mal consegue enxergar a casa ao lado. Porém, o dia vai rompendo, vai nascendo, e daqui a pouco o sol vai se pondo, e daqui a pouco essa neblina não existe mais. Nossa vida é como uma neblina. Então, o que nós devemos dizer? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Os nossos planos não são definitivos. Deus pode alterá-los. Recentemente, aqui não está entre nós a nossa irmã Marlene, o nosso irmão Jorge, como sempre estão. Alguns dias atrás, ela estava tocando a sua vida normalmente, cuidando do seu lar, uma pessoa cheia de iniciativa, ajudando, não é, em relação ao enterro da irmã Isabel, achando os documentos, né, onde se encontravam os documentos para localizar os pais da nossa irmã, indo comigo ao velório, porque ela sabia o caminho, né? E de repente ela tem um mal-estar e passa o carnaval, reclusa no hospital, acamada, e a sua saúde continua inspirando cuidados. Os nossos planos podem ser alterados. Nós temos ideia de seguir um caminho, mas de repente, Deus propõe outras coisas para a nossa vida. A pergunta que a meditação desta manhã nos faz é: estamos dispostos a submeter os nossos planos, a nossa agenda, a nossa vida à vontade de Deus, seguindo de forma submissa a direção que Ele nos der? Na realidade, meus irmãos e irmãs, querendo ou não, nós vamos seguir o plano de Deus. Não há como nos voltarmos contra a direção de Deus. Porém, é a maneira como nós lidamos com essa situação. Ou lidamos de uma forma submissa, ou não. Deus mudou a agenda de Paulo, e nós vamos ver aqui os motivos desta mudança. Deus quis, primeiro deles, Deus quis usar o apóstolo para iniciar uma igreja em Filipos. Após seguir para Filipos e pregar o evangelho naquela localidade, o apóstolo Paulo vê Deus convertendo o coração das pessoas.
A primeira dessas pessoas foi Lídia, versículo 14 nos diz isso. Era uma mulher da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Ela era uma comerciante, uma empreendedora que vendia púrpura, uma tinta muito cara na época. E diz o texto bíblico que ao ouvir a pregação das Escrituras, Deus abriu o seu coração. Na sequência, havia uma jovem escrava que fazia adivinhações e dava lucro para os seus senhores. O apóstolo Paulo, pregando o evangelho, ela começou a seguir o apóstolo Paulo e Silas. Seguia, importunando e falando: olha, eles são servos do Deus Altíssimo, eles estão pregando o caminho da salvação. Ficava falando. E Paulo sentia às vezes dificuldade até para anunciar o evangelho para as pessoas, porque ela falava junto. Paulo, diz o texto aqui, indignado, expulsou o espírito de adivinhação desta moça. E comentaristas dizem que ela também foi convertida a Jesus Cristo. Tem também o exemplo do carcereiro, aquele que era o responsável pela prisão onde Paulo e Silas foram colocados. O texto bíblico aqui na sequência, a partir do verso 30, diz que ele creu em Jesus Cristo. Ele e toda a sua família. Então, a partir dessas conversões, a igreja de Filipos foi constituída. E ela passou a se reunir, certamente, na casa de Lídia. Diz o versículo 40 aqui de Atos 16, que quando Paulo e Silas saíram do cárcere, eles dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Eu queria abrir aqui uma interrupção, um parêntese em relação ao assunto principal da mensagem, só para falar sobre essa reunião que ocorria, a reunião do culto cristão. O culto cristão ele ocorria nas casas no primeiro século. Na verdade, isso ocorreu até o quarto século. Somente no ano, a igreja cristã, ela era ilegal. Somente no quarto século, no ano 313, é que o imperador romano, Constantino, tornou o culto público cristão legal. Então, por aproximadamente 250 anos depois desses eventos em Filipos, é que o culto cristão se tornou legal. Enquanto o culto cristão era ilegal, ele era realizado nas casas. E por que eu quero fazer essa interrupção para falar um pouco desse assunto? Porque eu creio que você vai concordar comigo que o culto cristão na casa, ele era mais informal, menos ritualista, menos formal, mais informal, menos formal. Isso permitia uma comunhão maior entre as pessoas. Mas quando a igreja se tornou legalizada, com o aumento do número de conversos, é óbvio que o lar se tornou impróprio para que as reuniões continuassem sendo realizadas ali. De tal maneira que surgiu esse conceito de igreja, como nós a conhecemos hoje, um templo construído, um prédio, onde os crentes em Jesus Cristo, os cristãos e as cristãs se reúnem para adorar. Mas você concorda que a partir do momento em que nós nos reunimos num local, digamos assim, distante das casas, o culto se torna mais impessoal, mais informal? Você concorda comigo? Tanto que nós temos aqui um culto, um ritual que nós obedecemos, uma liturgia. Claro que havia uma liturgia na casa também, mas tudo era mais, digamos, intimista, mais espontâneo. Por que eu quero dizer isso?
estou dizendo tudo isso? Porque nós precisamos agir no sentido de tornar esse nosso espaço de culto algo que permita não somente a adoração a Deus, mas também a integração entre nós. Que entre nós haja uma comunhão abençoada e abençoadora. Como que nós fazemos isso? Conversando uns com os outros, perguntando se está tudo bem, tomando conhecimento de alguma dificuldade, de algum desafio, dizer, olha, eu vou orar por você. Então eu queria fazer essa interrupção, digamos, na mensagem principal do discurso, do sermão, para que a gente refletisse sobre isso, né? Sobre a importância de nós termos um local que seja realmente intimista, no sentido de que nós nos sintamos bem de estar aqui. O prédio da nossa igreja ele é maravilhoso. Eu creio que alguns já saibam, mas há alguns dias atrás o presbitério se reuniu aqui. Achou lindo o nosso prédio. E a recepção que foi dada, né, todos elogiaram. Nós somos bons anfitriões. Mas a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Eu não sei o que vai acontecer com esse prédio daqui a 50 anos. Eu vejo que muitas construções, depois de 5, 10, 20 anos, elas não existem mais naquele local. Você passa por lá e existe outra coisa. Nós amamos esse lugar, mas nós precisamos amar as pessoas e tornar esse momento de culto e depois do culto em que nós interagimos, um momento de integração abençoada. Tá bem? Então, voltando ao tema principal da mensagem, Deus mudou a agenda de Paulo para iniciar uma igreja na cidade de Filipos. Nós precisamos também aprender na nossa vida a nos sujeitar à direção de Deus. Porque caso não façamos, nós colheremos resultados negativos. A palavra de Deus nos diz lá no Novo Testamento que Moisés escalou 12 pessoas, um representante de cada tribo de Israel, para espiar a terra prometida, para espiar Canaã. Aqueles que já leram esta passagem lá no Antigo Testamento sabem que 2 desses representantes, Calebe e Josué, voltaram trazendo o seguinte relatório: olha, realmente a terra é excelente. Vamos, cumpramos aquilo que Deus estabelece aquilo que Deus nos disse, subamos e conquistemos essa terra, porque Deus estará conosco. Porém, os outros 10 espias, representantes de 10 tribos, Calebe era representante da tribo de Efraim, ou de Judá, e Calebe da tribo de Judá e Josué da tribo de Efraim. Eles deram um relatório: vamos seguir em frente, vamos conquistar a terra. No entanto, os outros 10 disseram: realmente a terra é maravilhosa, porém, os moradores da terra são gigantes, nós jamais conseguiremos derrotá-los. Isso desanimou o povo. E eles resolveram não subir à terra prometida. Qual foi a consequência disso? Quando eles rejeitaram a direção de Deus para a vida deles. Qual foi a consequência disso? Toda aquela geração não entrou na terra. Somente Calebe e Josué. Então, nós devemos considerar a direção de Deus na nossa vida. Porque se formos insubmissos a essa direção de Deus, o resultado não será bom para nós. Jó diz assim: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Precisamos aprender a sujeitar a nossa agenda
a agenda divina, a fim de contemplarmos a sua boa mão sobre nós. Então veja, Deus mudou a agenda de Paulo, e através dessa mudança, uma igreja foi constituída na cidade de Filipos. Paulo se sujeitou à vontade divina, mas o que é interessante é que mesmo se sujeitando à vontade divina, Deus não poupou o apóstolo Paulo de sofrimentos. É interessante observar que a obediência ao propósito divino não trouxe conforto nem tranquilidade ao apóstolo. Ao contrário, em Filipos, o apóstolo Paulo foi acusado de perturbação, de insubordinação, de rebelião contra as autoridades, e por conta disso, mesmo obedecendo à vontade de Deus, ele foi açoitado e ficou preso. Apesar do sofrimento, você não encontra o apóstolo Paulo reclamando na carta. Não encontra, ao contrário. Você o vê lá no verso 25, que mesmo na prisão, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Estar no centro da vontade divina nos leva a experimentar alegria no Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Porque a nossa alegria não está fundamentada nas circunstâncias, mas está fundamentada no relacionamento com Deus. O sofrimento pode não ser agradável, porém ele nos humaniza. No sentido de que ele mostra a nossa humanidade. O sofrimento mostra o quanto nós somos dependentes. O sofrimento mostra o quanto nós somos limitados. Muitos lidam mal com o sofrimento. Muitos se revoltam. Muitos se enfurecem. Mas a Bíblia nos ensina a buscar o consolo divino em meio ao sofrimento. Enfrentar o sofrimento ao lado do Senhor nos torna pessoas desprendidas das coisas terrenas. Nós lemos na liturgia o texto de Filipenses em que o apóstolo Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Passar o sofrimento junto ao Senhor nos torna pessoas desprendidas daquilo que é terreno. O sofrimento ao lado do Senhor nos dá uma compreensão superior das Escrituras. O salmista diz assim: foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu aprendesse os teus decretos. É verdade, meus irmãos, há certos textos nas Escrituras que nós só aprendemos, eles se tornam relevantes para nós depois que nós passamos por aflição. Foi-me bom ter passado pelas aflições para que aprendesse os teus decretos. O sofrimento também nos ajuda a olhar para a eternidade. Não sei se você já parou para pensar, mas nós fomos criados para viver a eternidade. Você sabe quanto significa o tempo que nós passamos neste mundo em relação à eternidade? Você sabe? Qual é a proporção do tempo que nós passamos nesta vida em relação ao tempo da eternidade? A eternidade é viver para sempre. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de eterna glória. O que ele está dizendo é isso, olha, não, ao invés de o sofrimento, ele permite
que nós enxerguemos a eternidade, a vida além dessa realidade presente de uma outra maneira. Porque na eternidade, na presença de Deus, não haverá mais sofrimento. O tempo que nós passamos nesta vida, neste mundo, é ínfimo em relação à eternidade. Mas nós, às vezes, achamos que nós vamos ficar para sempre aqui. O sofrimento nos ajuda a olhar para a eternidade. Eu gostaria de concluir mostrando o quanto a submissão ao propósito divino pode nos trazer recompensas. Paulo cumpriu a sua missão em Filipos e depois de pregar o evangelho em Filipos, ele prosseguiu o seu trabalho missionário. De Filipos, de Filipos, na Macedônia, ele foi para a Grécia, ele passou por Tessalônica, passou por Atenas, passou por Corinto. Da Grécia ele foi para Éfeso, e de Éfeso ele voltou para Antioquia, a cidade da igreja que o havia enviado. Paulo não voltou mais para Filipos, porém, o seu relacionamento com a igreja não foi interrompido. Preso em Roma, Paulo escreve à igreja de Filipos, agradecendo a parceria daqueles irmãos em relação ao seu sustento. Preste atenção, Paulo tinha um propósito, tinha uma agenda, Deus mudou a agenda. Ele foi para outro local, conforme a direção divina. Lá ele pregou o evangelho, lá foi constituída uma igreja, lá ele sofreu. Ao invés de ficar reclamando, ele estava louvando. E ele nunca mais viu aqueles irmãos, nunca mais viu aquela igreja. Mas preso em Roma, ele escreve àquela igreja agradecendo, porque aquela igreja o ajudava no seu sustento. Veja o que diz o capítulo 4, nós lemos também na liturgia, o capítulo 4, verso 15. Sabeis, verso 4 de Filipenses, verso 15, diz assim, ouça, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Verso 18, ele diz assim, recebi tudo que vocês me enviaram, recebi, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Epafrodito foi aquela pessoa escalada pelos filipenses para levar as ofertas ao apóstolo Paulo. Então veja, aquela igreja que o apóstolo Paulo pregou o evangelho, que Deus mudou a direção da vida dele para pregar o evangelho lá, agora é a igreja que participava do seu sustento material. Meus irmãos e irmãs, vale a pena nos submetermos ao plano de Deus para a nossa vida. E mais do que isso, aquela igreja não só participava do sustento material de Paulo, aquela igreja, em função do relacionamento que eles tinham, era fonte de bênçãos espirituais e emocionais para ele, em função do relacionamento que ele tinha com a igreja, mesmo à distância. Porque ao escrever a carta aos filipenses, o apóstolo Paulo, sabe qual a palavra que mais aparece nessa carta? 16 vezes, alegria, alegria. Paulo menciona na carta a alegria que ele tinha pela vida dos filipenses, a alegria que ele tinha de orar por eles, a alegria da comunhão no Espírito Santo que ele tinha com os filipenses, a alegria pela recuperação de Epafrodito. Epafrodito levou a oferta para Paulo e ficou doente. Esteve à beira da morte, mas Deus recuperou a saúde daquele homem. E Paulo sentia alegria pela recuperação dele. A alegria de pregar o Evangelho de Cristo, mesmo que isso lhe causasse sofrimento. Aliás, na própria carta, o apóstolo Paulo diz assim, que ele louvava a Deus porque Deus havia lhe dado a graça, não somente de crer em Jesus Cristo, mas também de
padecer por Cristo. Por vezes nós não entendemos o motivo pelo qual nós passamos algumas coisas, mas Deus sabe. A nós cabe nos sujeitarmos a Deus e confiarmos na direção que Ele nos dá. Entender que o sofrimento não é incompatível com o Evangelho. A única diferença é a maneira como nós lidamos com o sofrimento. O sofrimento não é incompatível. Há pessoas que se enfurecem, há pessoas que alimentam sentimentos de raiva, de ódio, que só os perturbam, a si e aos seus relacionamentos. Mas nós somos convocados a passar o sofrimento ao lado de Deus. Há bênçãos, para finalizar, há bênçãos reservadas para nós, quando nós nos sujeitamos à direção divina. Quem poderia imaginar que aquela igreja fosse usada por Deus para sustentar o apóstolo Paulo?